Então, o nosso texto, como já foi dito, está lá em... na verdade, a gente vai... Esses são os versículos que eu chamo de centrais, porque eles estão tratando do problema dessa história. Então, a gente meio que vai passar por toda a história de Esther aqui, né? Então, a gente leu do capítulo 4, do verso 12 ao 14, que diz: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então você vê aqui que há uma pergunta, né, do Mordecai para Esther, se o fato dela ter galgado a posição de rainha não tem um porquê muito específico, que a gente vai tentar entender um pouquinho desse contexto. Já recomendo para os irmãos um livro muito gostoso de ler, muito bom de ler, um livro do Emílio Garofalo, que chama Esther na Casa da Pérsia, que ele vai tratar justamente disso. Era uma série de mensagens e também virou um livro, então vale muito a pena você ler o livro dele. E também você pode colocar no YouTube e ver as pregações do Emílio Garofalo sobre Esther. Então ele vai trabalhar de maneira bem mais detalhada essa história também. Essa é uma daquelas histórias extremamente interessantes. Um amigo meu pregou um tempo atrás sobre essa história e parecia, enquanto ele pregava, que ele estava narrando um filme ou uma história de um livro de ação, porque o livro de Esther é um livro extremamente interessante de você ler, para você ver como que as coisas vão se desdobrando, como elas vão acontecendo, e a gente chega num final bastante surpreendente. Então, mas antes da gente estudar propriamente essa história, nós temos aqui uma coisa interessante, né? A Bíblia vai apresentar para Esther dois nomes, e eles têm um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê, irmãos. Não existe texto na Bíblia que ele não tenha um motivo. O autor, inspirado por Deus, quando ele escreve com um propósito, com um objetivo, para nos passar algo da parte de Deus. Então, quando a gente lê um texto e a gente não entende, o problema nunca está no texto. Tá? Talvez com a ferramenta que a gente está utilizando para estudar o texto. Às vezes a gente precisa de um comentário, às vezes a gente precisa de um auxílio para a gente entender. Mas todo o texto ele tem um propósito. Então, lá em Esther 2, 7, bem no comecinho do verso, diz assim: criar a Hadassah, que é Esther. Então a Bíblia faz questão de colocar aqui, de sinalizar que Esther possui dois nomes, né? Isso não é só um detalhe histórico, mas tem também, quando você olha com bastante atenção, tem também uma questão até teológica nisso. Veja, Hadassah, eu acho muito lindo esse nome, é o nome hebraico. E o que é que ele significa? Outra coisa, geralmente, ou pelo menos na maioria das vezes, até onde eu conheça, os nomes hebraicos eles têm um significado. Às vezes muito bons e às vezes nem tanto, né? Quando você vai ler ou você vai buscar a tradução de alguns nomes, elas estão geralmente ligadas a alguma coisa. Quando você lê lá, por exemplo, a história de Jabes, você vai ver que o nome dele é dado num contexto de dor. Ele vai dizer que em dores me concebeu a minha mãe, no momento que Israel estava passando por um momento muito difícil. Então, Hadassah é um nome hebraico que significa murta. É uma planta aromática e lá no Antigo Testamento ela simbolizava a esperança, restauração e vida em meio ao exílio. Tanto é que se você for lá em Isaías 55, 13, vai estar assim: em lugar do espinheiro crescerá a murta. Hadassah aponta para quem ela é diante de Deus. O que ela é diante de Deus? Filha da aliança, pertencente ao povo escolhido, mesmo vivendo longe da terra prometida. Então, ela tem esse significado, esse nome hebraico. Já o nome Esther, que é um nome de origem persa, porque Esther, como eu disse no comecinho,
na casa da Pérsia, ela está na Pérsia, significa estrela. E esse nome reflete também a característica dessa sua identidade no mundo em que Deus a colocou. Assim como uma estrela brilha na escuridão, Esther foi levantada por Deus para iluminar um tempo marcado por ameaça e morte. Então, essa dupla identidade revela uma verdade profunda. Esther vive entre dois mundos, entre o reino visível, que é o da Pérsia, e o reino invisível, que é o do Deus da aliança, né? Aí, como disse o Emílio Garofalo, ele diz assim: Esther carrega dois nomes porque vive entre dois reinos, e Deus governa ambos. Então, o livro de Esther é um livro muito curioso, porque alguns teólogos do passado não gostavam desse livro, porque ele tem algo muito interessante. Não aparece Deus, o nome de Deus, não aparece profeta, não aparece sonho e nem aparece revelação. É um livro que você fala assim, alguns teólogos do passado falam assim, mas como assim? Como é que esse livro vai entrar no cânon, mas um livro que não fala de Deus? Que coisa estranha. Mas quando você tem um outro olhar, é um livro extremamente repleto da ação de Deus. E aí já fica uma grande lição, porque muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre Deus. Nós achamos que Deus só está agindo quando há movimento, quando há barulho, quando há coisas palpáveis, né? Quando a gente consegue assim tocar. Mas muitas vezes Deus está agindo de uma forma da qual nós não estamos percebendo. Mas Ele continua agindo porque Deus é um Deus que age o tempo todo. Então o livro de Esther ocupa um lugar singular nas Escrituras. Bem singular mesmo. É o único livro da Bíblia, como disse, que o nome de Deus não é mencionado explicitamente. Você não vê. Não, só aparece um profeta falando, eis que vos digo. Não aparece. Não encontramos profetas, nada. Mas Deus está presente em cada detalhe da narrativa. E aqui vem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com um pregador, que ele diz assim, Deus não precisa de pessoas extraordinárias. Deus é o Deus extraordinário. A gente comete um erro quando a gente põe na cabeça de que para fazer algo a gente precisa ser extraordinário, a gente precisa ser obediente. É diferente. E tem muita gente extraordinária, mas que não produz nada para o reino. Muitas. E muita gente que não é extraordinária, mas que é obediente. Nós vamos aqui, Deus nos permitir, trazer também um estudo sobre um personagem que eu acho assim, extraordinário. Justamente porque não era nada extraordinário. Se você vai lá no livro de Reis, lá tem a narrativa da menina escrava. É uma das narrativas mais lindas do Antigo Testamento. O poder por meio da vida de uma pessoa obediente. Mas isso vai ficar para um outro dia, né? A ausência do nome de Deus no livro de Esther não indica ausência na história, mas revela a soberania absoluta de Deus que não precisa se anunciar de maneira clara em todos os eventos. Então, a síntese de toda a nossa fala aqui é: Deus conduz soberanamente ou de maneira soberana a história e usa pessoas comuns que, em obediência e coragem, se dispõem a agir no tempo certo para cumprir os propósitos redentivos de Deus. Então, qual que é o contexto histórico aqui do livro de Esther? O contexto histórico aqui é o seguinte: o livro de Esther, ele se passa, essa história, ela vai passar no século V a.C., durante o reinado de Assuero, também conhecido, em algumas Bíblias, quando você lê, você vai ver lá o rei Xerxes I, rei poderoso do Império Persa, né? E a narrativa ocorre em Suzã, capital do Império. O que estava acontecendo aqui? O povo judeu estava disperso entre as nações, foi espalhado, fora da Terra Prometida. Muitos já haviam retornado a Jerusalém, quando você vai voltando os textos, você vai ver lá com Esdras, Neemias, houve já uma volta, mas outros permaneceram no exílio. Gente, nesse tempo do exílio, o povo casou, fez família, e muitos decidiram não voltar. Então, esse povo que não voltou, como é que eles estavam, de certa forma? Eles estavam politicamente vulneráveis, sem o exército para proteger eles, ou seja, o exército de Israel,
e sem rei. E aparentemente também sem proteção. Humanamente falando, tudo indica que o povo está à mercê das decisões de um império pagão. É como a gente. Às vezes a gente está no mundo e parece que, dadas as circunstâncias, a gente está entregue à lógica do mundo e ao poder do mundo, né? Mas teologicamente aprendemos uma verdade fundamental. A fidelidade de Deus, a sua aliança, não depende do lugar onde o seu povo está. Então, irmãos, onde você está, Deus está com você. O problema não é onde você e eu estamos. O problema é o que nós estamos fazendo, onde nós estamos. Esse é o ponto. Você pode estar dentro da igreja fazendo um monte de coisa errada. Ou seja, estar na igreja não resolve o problema. Mas, às vezes você está trabalhando no meio secular e lá você está sendo alguém totalmente fiel a Deus. Bom, para a gente entender aqui, vamos tentar fazer alguns blocos aqui para a gente compreender o que está acontecendo nessa história toda. Primeiro, Deus exalta quem não busca exaltação. Então, quando a gente está lendo aí o capítulo 2, do 5 ao 17, do verso também 15 ao 17, Esther surge na narrativa como uma jovem órfã, criada por seu primo, no caso Mordecai, e aí ela tem tudo aquilo que é ruim para alguém que está no estrangeiro. Ela é judia, mulher e sem posição relevante, porque naquele contexto patriarcal, as mulheres são colocadas geralmente em segundo plano. Tanto é que as mulheres não eram, e as crianças não eram nem contadas, né? Quando se pega a multiplicação dos pães, por exemplo, as mulheres não são contadas, é contada só os homens, né? Então, assim, já existia toda essa coisa por causa da questão patriarcalista, no patriarcal. Aos olhos humanos, nada indicava que ela se tornaria rainha. Então, veja, ela é judia, ou seja, é estrangeira, é pobre, é órfã, sem família. E, assim, como que uma pessoa dessa pode chegar a alguma posição de destaque? É muitas vezes igual a gente. A gente acha que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum porque a gente não tem dinheiro, não tem um nome famoso, não tem expressão para atingir uma posição de poder. Mas o que é uma posição importante? Depende de como que você está olhando, né? Muitas vezes posição importante é uma posição na mídia, é uma posição em que você fique rico, algo assim. Mas será que isso é uma posição de importância diante de Deus? Porque, irmãos, e não é uma conversa assim, eu tenho que ser conformista com a minha vida. Não, pelo contrário, você tem que buscar sempre ter o melhor, viver o melhor, dar o melhor, de preferência ganhar do melhor também. Só que o que a gente nunca pode esquecer? Essa vida acaba. Essa vida passa. Você lembra daquele homem rico? Olha, eu vou destruir meu celeiro, construir outros e vou encher porque eu tenho muitos bens. Louco, hoje te pede a tua alma, o que tens para quem fica. Então esse é o grande ponto. Não é que a gente não possa ser bem-sucedido ou buscar ser bem-sucedido nessa vida. Tem sim. Até porque se você é crente, eu ouvi uma coisa semana passada que no primeiro momento que eu ouvi eu achei estranho, depois eu fui pesquisar. O camarada diz assim, né, o pastor, não existe crente rico. Eu falei, como assim? Conheço um monte. Só de ouvir falar, né? Muito crente rico. Falei, como que não tem crente rico? Veio um fulano de tal. Aí ele explicou, ele falou assim, um crente rico, muito provavelmente ele não entendeu a lógica do reino. Eu falei, não, mas ele não entendi. Eu falei assim, um crente rico, se ele é rico, se ele se enquadra de fato nessa categoria de riqueza, então ele não entendeu o reino. Porque alguém que tenha dinheiro, cristão, ele nunca vai ser rico nesse sentido absoluto da palavra. Porque o que ele tem sempre vai ser para abençoar o reino. Aí eu me lembrei que lá no passado eu conheci uma missão americana e muitos daqueles irmãos que eram crentes e eram donos de plantações de trigo, de uma série de coisas, eles faziam uma coisa que era muito curiosa. Então eles colhiam a plantação, pagavam tudo, do lucro que eles recebiam, eles faziam o inverso. Eles tiravam 10% para eles e eles investiam 90% do lucro na obra missionária, nas igrejas,
na vida, orfanatos, enfim. Eles tinham um grupo de irmãos, então eles nunca eram ricos, ricos, ricos. Eles tinham uma vida estabilizada, mas eles não eram aquele cara que falasse, olha, eu tenho aqui para 30 gerações minhas. Né? Então, essa é a lógica, muitas vezes, que a gente acaba achando que ser rico, dá para ser cristão e ser rico, 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 enquanto muita gente é pobre, 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 e todos fazem parte do mesmo reino. Né? Então, aqui, a história de Esther é essa. Ela não tinha nada que dava condições para ela galgar uma posição de poder ou de destaque naquele lugar. Né? Mas aí, o texto nos diz que Esther não exigiu privilégios. Ela seguiu as orientações dadas e demonstrou humildade, e o resultado foi claro. O que acontece? O contexto aqui, vou tentar sintetizar, a rainha, se não me engano, a rainha Vasti, ela meio que desobedeceu o rei, foi chamada para ir para o exército do rei, e ela também era uma mulher muito bonita, nobre, e ela meio que não atendeu o rei. E para o Império Persa, o rei é algo assim, nunca pode ser contrariado. E fora que o Império Persa era extremamente cruel também nas suas decisões. Tanto é que a decisão do rei nunca pode ser revogada. Como ela fez isso, ela nunca mais entrou na presença do rei, e o rei foi orientado a escolher uma nova rainha. O que eles fizeram? Eles foram e fizeram como se fosse o edito para escolher uma nova rainha. Então, todas as mulheres do reino, eles iam buscar as mulheres mais lindas do reino, e uma dessas seria escolhida para ser, então, a nova rainha. Por isso que o texto diz, então, Esther alcançou favor perante todos os que viam. Aqui aprendemos que Deus frequentemente exalta quem não busca autopromoção. Spurgeon diz uma coisa, a humildade é o solo fértil onde Deus floresce sua graça. Deus estava silenciosamente preparando Esther para algo muito maior do que ela podia imaginar. O Mordecai ajudou ela nisso, nesse processo dela se preparar para essa escolha de quem seria a nova rainha. Olha só, uma segunda coisa interessante aqui também nessa história. Deus age mesmo quando o reconhecimento não vem. E a gente sempre quer reconhecimento. Irmãos, veja, eu não estou dizendo que é errado você ser reconhecido por algo que você fez. Nosso problema é quando a gente sempre quer ser reconhecido o tempo todo. E às vezes o nosso reconhecimento só vai ser de Deus. De Deus, e tá bom. E quando as pessoas reconhecem, não, também não tem problema. Se alguém chegar e te elogiar por um bom trabalho que você fez, fique feliz. Porque Deus te deu graça, te deu condições. Então também se alegre. Não, não, eu sou miserável, eu não sirvo para nada. Não, você serve, você é filho, é filha de Deus, e Deus te usou para fazer alguma coisa importante. Então, ok, fique tranquilo. Mas algumas vezes pode ser que você faça coisas e você não receba o reconhecimento. Nunca receba ou não receba naquela hora. Olha só a história de Mordecai, que vai estar no capítulo 2, o verso 1, 23. Mordecai, que na verdade ele é primo de Esther, o que aconteceu? Ele tinha também uma certa liberdade, vamos dizer assim, com a corte, né? Ele tinha um certo conhecimento, um certo envolvimento. Mordecai descobre uma conspiração contra o rei e ele age corretamente. Ou seja, ele vai lá e diz, olha, vão tentar matar o rei. Então ele salva a vida do rei Assuero. E o que acontece? Veja, ele descobriu uma trama, eu quase queria falar uma trama golpista, mas no contexto, melhor. Então ele descobre que alguns políticos do rei montaram um plano para matar o rei. Né? O que ele faz? Ele vai lá, por meio dos seus contatos, e expõe aquela trama. E aí, então, aqueles golpistas, ou aqueles rebeldes, ou aqueles, enfim, que eram contra o rei, acabam, então, sendo descobertos e presos. Aí você pensa assim, o que aconteceu? O cara salvou a vida do rei. O que você acha? O que você espera na história? Salvou a vida do rei de um dos maiores impérios. Você espera que ele... Não aconteceu nada. Nem obrigado. Já viu aqueles memes? Os funcionários atingiram a meta da empresa do mês, aí ganham um bombom? Mas nem um bombom ele ganhou.
nem uma paçoca ele ganhou ali, né? Então, no entanto, ele não recebe nenhuma recompensa imediata. Seu ato fica anotado no livro das crônicas, né? Mas é esquecido. Tipo, né? E aí, neste momento, esse momento nos ensina que a fidelidade a Deus não deve depender do reconhecimento humano. E a gente tem uma dificuldade enorme com isso, porque a gente faz um montão de coisa, né? É tipo eu, quando limpo a casa, eu espero que a Gina chegue em casa e fale, nossa, a casa está limpa. Geralmente ela diz, você não fez mais que sua obrigação. Tudo bem, né? Tim Keller, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz, Deus pode estar escrevendo algo eterno em páginas que hoje parecem esquecidas. O que parecia esquecimento humano era, na verdade, parte do plano perfeito de Deus. Deus, terceiro bloco aqui, Deus permite crises que revelam o coração. Vai estar lá em Esther capítulo 3, do 6. Amã, que era um alto funcionário do governo, do rei, ele, por uma série de questões, ele é levado a uma posição de poder. Então ele consegue ser promovido e atingir uma posição de destaque. Movido por orgulho e ódio, decide exterminar todo o povo judeu. Um decreto de morte é assinado. O que acontece aqui? Esse Amã, ele não gostava de Mordecai. Primeiro porque Mordecai era judeu. E Amã, ele tinha uma posição poderosa no reino. Então, quando Amã passava, todo mundo se curvava. Quem era o único que se curvava para ele? Agora você pensa no raiva. Agora veja um coração de alguém perturbado. Todo mundo se curvava. Só tinha um que não se curvava. E esse um que não se curvava era o suficiente para deixar o coração dele perturbado. Ele, como que esse judeu não se curva diante de mim, que sou uma autoridade? E o que é que ele... Olha só o perigo. Para atingir aquele camarada, ele manobra, ele constrói, ele monta um enredo perverso contra os judeus, convence o rei a assinar um decreto, ele faz uma manobra de tal forma que o rei assina um decreto para que num dia X todos os judeus sejam mortos. E o rei, botou um anel. E na lei persa não existe essa de voltar atrás. O rei assinou, já era, vai se cumprir aquilo que foi colocado ali, né? Então, olha só, e nesse momento, na narrativa, onde está Deus? Em silêncio. O negócio vai desdobrando e você vai lendo o livro e você fala assim, mas então, Deus aqui, não tem um profeta aqui, não tem uma mensagem, não tem nada. Não, Deus permanece em silêncio. Tem um escritor que eu acho que vale muito a pena ler também, chama Dietrich Bonhoeffer. Ele é um alemão e ele vai escrever um livro chamado Discipulado. É um livro maravilhoso. Esse camarada morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um cristão autêntico, defensor do evangelho, foi preso por causa disso. Quando a Segunda Guerra estava acabando, os nazistas não deixaram ele ser solto. Decidiram enforcá-lo para que ele não fosse solto, porque eles não gostavam dele, porque ele era esse cara extremamente zeloso, né? Então, o Amã conseguiu fazer essa situação. E aí, num quarto bloco aqui, Deus chama seu povo à coragem responsável. Percebeu que até agora, como eu disse, não apareceu profeta, não apareceu milagre, não apareceu anjo, não apareceu nada. Só tem gente comum fazendo coisas comuns. Deus não é narrado na história, mas Deus está movendo todas as peças de maneira soberana e poderosa para chegar ao seu propósito, ao propósito de Deus. E Esther 4,13, né? A gente leu alguns versos ali. E esse é o coração do livro. Mordecai confronta Esther com a verdade profunda. Socorro e livramento de outra parte virão aos judeus? Porque a coisa começou a se desenrolar, né? Nessa altura do campeonato,
Esther já tinha ocupado o lugar da Vasti, já tinha sido escolhida como a rainha, e ela foi considerada uma das mulheres mais lindas. Se não me falha a memória, só a preparação para você chegar a esse dia, para chegar diante do rei, se não me falha a memória, é 1 ano de salão de beleza e de spa. 1 ano. Veja, pensa num negócio interessante. 1 ano se preparando para possivelmente ser escolhida pelo rei. E Esther consegue, mesmo sendo uma estrangeira. E ela está lá, e qual que é a bronca aqui do... Não digo uma bronca, mas a chamada de atenção de Mordecai é Esther, acorda para a vida, minha filha. O cerco está fechando, os camaradas decidiram matar todo mundo e você precisa agir. De vez em quando a gente tem que tomar um chacoalhão, né? Tipo assim, gente, ó, as coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente não está fazendo nada, a gente só está indo. Ó, igreja, vamos acordar. A gente precisa se mover, a gente tem que orar mais. Olha a nossa vizinhança. Essas crianças precisam de alguma ação, essas famílias precisam de um atendimento, esses jovens precisam de alguma orientação. O que a gente está fazendo? Não, a gente está aqui na igreja orando, cantando e cuidando uns dos outros. Isso é maravilhoso. Mas a igreja é a manifestação do reino na terra. A igreja, esta igreja, neste local, a igreja batista, Rio Novo Horizonte, ela precisa ser uma realidade da manifestação do reino neste lugar, para a salvação, para cuidado, para tudo aquilo que o ser humano ele precisa. Conhecer a Deus, receber a palavra da salvação e também os cuidados possíveis para que ele possa viver minimamente com a dignidade nessa vida. Então ele dá uma cobrada ali na Esther, fala, olha, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus? De onde que vai vir os judeus? Tipo assim, você é judia, você é rainha, você está com o rei e o livramento vai vir de onde? Vai vir do povo estrangeiro? Não seria de você? Hã? E aí ele vai dizer, quem sabe, é meio que um jogo de palavras aqui, né? É tipo assim, sabe quando você quer falar uma coisa para a pessoa e você usa meio que, quase que uma ironia? Ela fala assim, olha, quem sabe, já que você é uma estrangeira, uma órfã, alguém que não tinha nenhum tipo de prestígio, e Deus providenciou que você fosse escolhida para ser a rainha desse império. Aí ele diz, quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Mas quem sabe, pensa aí, quem sabe não foi para isso, né? A Esther responde agora com uma fé madura, né? Depois do chacoalhão, vem a fé madura. E a gente precisa de um chacoalhão. Bora, gente, vamos lá. Não dá para ficar aqui, né? Mais 30 anos assim. Vamos lá. Vamos agir, vamos fazer. E aí ela fala, se perecer, pereci. Por quê? Ela vai jejuar antes de agir, ora antes de se expor e confia antes de falar. De novo, Emílio Garofalo vai dizer o seguinte, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ela a estabelece. Por que essa fala da rainha Esther? Porque é o seguinte, apesar de eu ser rei da minha casa, a Edna não precisa pedir permissão para falar comigo, pelo contrário, ela chega lá e me dá uma ordem, faça isso. Mas lá era diferente. Lá, a rainha só podia entrar na presença do rei quando mesmo a chamasse. Se ela fosse até o rei sem ser chamada e o rei rejeitasse e não estendesse os cetros para ela, sabe o que acontecia com ela? Fácil. Morria. Simples assim. Para você entender, por isso que ela fala, se eu perecer, pereci. Ou seja, se não der errado, eu vou morrer e ok, né? Mas vou fazer. Então, ou seja, aí ela vai orar, ela vai jejuar, porque não é simples, né? Imagina o coração dela, né? E aí, nós temos aí num quinto bloco, Deus reverte sentença de morte em vida, né? O Amã, esse camarada era complexo, né? O orgulho de Amã era tão grande
a posição dele, porque ele foi homenageado pelo rei e tal, né? E por que ele tinha muita raiva? Um detalhe aqui, por que ele tinha muita raiva do Mardoqueu? Porque o Mordecai, né? Mardoqueu, ó. Do Mordecai. Por que ele tinha muita raiva? Ele já tinha uma posição importante. Um dia o rei está sem sono e pede para ler as crônicas. Quando ele lê as crônicas, o que ele descobre? Que o Mordecai salvou a vida dele. Aí ele chama Amã e fala assim, que é alto funcionário, e fala assim, ô Amã, veja comigo, o que eu faço para honrar alguém que fez algo muito importante para o rei, que fez algo... Amã falou, vixe, é agora que vai. E olha o coração, você deve dar o seu manto para ele, colocar a sua coroa na cabeça dele, colocar sobre a sua montaria de rei e deve fazer com que o seu mais alto funcionário vá à frente dizendo, e aí tinha as palavras, esse aqui é o tal, né? E ele estava assim, crente que ia ser ele, de que Mordecai ia puxar lá. Aí ele fala, gostei. Chamou o pessoal, chama Mordecai, coloca tudo isso nele e bota a mão para puxar o cavalo e anunciando. Pense, Mordecai fez, aqui que Amã faz? Amã vai manobrar o edito, vai convencer o rei a matar todos os judeus, vai na sua casa, né? Ele vai lá e monta uma forca, dizendo assim, muito bom, hora que chegar o dia, Mordecai vai ser o primeiro que eu vou enforcar na minha casa. Assim, ele estava assim, ó, totalmente pronto para isso, né? E aí, para a gente caminhar já para o nosso final aqui, tem algumas aplicações bem rápidas, o que vai acontecer aqui? A rainha Esther, de maneira muito inteligente, ela ora, ela jejua, ela faz aquilo que o crente deve fazer, orar e jejuar e se preparar. E ela vai até a presença do rei. Quando ela chega na presença do rei, ela conversa com ele e ela pede para dar um jantar. Né? E ela dá um jantar e manda convidar quem? Amã, não Mordecai. Amã. Você acha? O que o Amã pensou? Agora vai. A rainha fez um jantar e me convidou. Cara, vou estourar no norte. E ele vai para esse jantar. Chega lá no jantar, as pessoas estão comendo. O rei, e assim, gente, Esther chegou daquele jeito. Miss Antigo Testamento. Chegou assim, daquele jeito que quem olhava para aquela mulher falava, não existe alguém mais linda do que essa. E o rei, quando viu aquilo, aquele jantar, o rei ficou todo empolgado, falou, olha a mulher que eu tenho, isso aqui é uma mulher e tal. Ele falou, o que você quer? Pode pedir. Te dou até metade do reino. O que você quer, mulher? Peça. Aí ela fala, bom, tem um pedido. Só um que você me deixe viver. O rei fala, mas que conversa é essa, rapaz? Como deixa viver? Aí a Amã, nessa hora, começa o quê? A se tremer, a se desesperar, né? A ficar agora a casa caiu. Aí ela fala, então, vira para o cara e fala, olha, aconteceu isso e isso, foi esse decreto que o senhor assinou, orientado pelo Amã e tal. O rei olha para ele, já com aquele olhar, tipo, como assim? Mas lembra de um problema? Qual é o problema que nós temos aqui? O rei assinou, não tem como voltar. Mas, a pedido de Esther, e Esther orientada por Mordecai, o que ela pede? Ela pede mais um edito, o quê? Que todo judeu, naquele dia, possa se defender, porque eles iam ser pegos de surpresas. O rei assina, e aquilo é despachado pelo correio do próprio rei. Todos os judeus, em todos os lugares do reino, recebem, no dia tal, se o povo vir para cima de vocês, vocês podem se defender, sem medo de ser feliz.
pode preservar a vida de vocês. E assim foi feito. O que aconteceu com Amã? Amã foi enforcado na sua própria forca. Ou seja, aquilo que ele intentou de mal para Mordecai acabou acontecendo sobre ele. E aí, essa data, ela é comemorada até hoje entre os judeus, que é a festa do Purim, que é o fato do povo jamais esquecer do livramento recebido por Deus. É um memorial espiritual que sustenta a fé no presente e a esperança no futuro. O povo de Deus vive pela memória daquilo que o Senhor já fez. Veja como a história de Esther é uma história que, ainda que na narrativa você não tenha de maneira explícita o nome de Deus ou algum profeta, mas você tem pessoas comuns realizando coisas extraordinárias, porque Deus é um Deus extraordinário. Por isso que a gente tem que sempre lembrar que Deus continua soberano mesmo quando parece em silêncio. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Até porque é impossível Deus estar ausente da sua criação. Ele é o Criador e Ele tem um domínio completo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Talvez as circunstâncias da sua vida, da minha vida, sejam de tal forma que você fala, onde está Deus? E Deus continua no lugar onde sempre esteve, no controle soberano de tudo, ainda que não seja da forma como a gente quer, os desdobramentos da vida, Deus continua sendo soberano. Uma segunda coisa, a nossa posição atual pode ser um chamado divino. Nada em nossa vida é aleatório quando Deus governa. Quando Deus governa. Quando nós nos submetemos a Deus, Deus pode nos levar, nos colocar em lugares, situações, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para mim e para você. Então, onde você está? Pode ser que talvez o lugar onde você trabalhe, a igreja onde você está, a família onde você vive, não seja a melhor do mundo. Nem seja o lugar mais feliz. Agora, enquanto Deus não falar claramente para você que ali não é o seu lugar, você permaneça confiando na soberania dEle. Que Ele vai te usar de alguma forma para o seu propósito, ou seja, o propósito dEle. Coragem cristã nasce da confiança em Deus. Verdadeira fé age, mesmo com temor. Irmãos, não dá também ficar esperando milagre o tempo todo. Tem coisas que realmente são só milagre. Mas tem coisas que você e eu que tem que fazer, irmão. Essa cadeira não vai levantar sozinha do lugar. Ela não vai. Um banheiro não vai se limpar sozinho. Um dinheiro não vai aparecer na conta do nada. Não existe uma conta no céu lá, um card God lá que vai lá e passa e cai na nossa conta. Somos nós. As coisas vão acontecer muitas vezes pelo nosso movimento, pela nossa coragem. Esse povo, as comunidades à nossa volta, os nossos vizinhos, eles vão ouvir, eles vão conhecer a partir da nossa coragem, da nossa ação, da nossa confiança em Deus, em saber que nós temos uma missão. Deus nos colocou e nos chamou neste mundo, nos trouxe para este lugar para um propósito, para uma missão. Isso, irmão, não precisa de revelação, não precisa de profeta, não precisa de Urim Tumim, não precisa de cachê da promessa. Misericórdia, irmão, aquilo é heresia. Cachê de promessa é heresia. Não precisa de nada disso. Precisa você saber, Deus te chamou para quê? Para ser testemunha dEle em todos os lugares. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, assim, isso está muito claro. Deus ainda reverte histórias aparentemente perdidas. Nenhum decreto é maior que o propósito do Senhor. Nenhum decreto humano, nenhum decreto da vida é maior do que o propósito do Senhor. A gente tem que saber que Deus, Ele continua revertendo. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes, em uma situação, e a gente já decretar, baseado no que a gente pensa, no que a gente sente, que aquilo está perdido. Eu não sei o que Deus está fazendo, o que Deus está operando, ou o que Deus vai operar na vida daquela pessoa ou daquela situação. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar que tudo está na soberania de Deus. E Deus pode reverter. Gente, Deus me salvou. Eu não sei da sua história, mas eu sei da minha. Um miserável pecador perdido. Deus foi lá. Talvez para muitos não tinha jeito, mas Deus foi lá. Me resgatou.
Talvez para o mundo a pessoa está perdida, há um decreto de morte, de condenação, mas Deus ele é aquele que continua revertendo os processos. E por último, lembre-se constantemente da fidelidade de Deus. A memória da graça fortalece a fé para os dias difíceis. Traga à memória aquilo que Deus fez. O livro de Esther está aqui para nos lembrar de que ainda que nós não estejamos vendo de maneira clara, palpável, concreta, o agir de Deus, Deus continua agindo. Deus não depende do nosso ver, do nosso sentir para operar. Ele é o Deus que opera segundo os seus propósitos, segundo o seu querer. E Ele vai continuar agindo na minha, na sua vida. Então, o que é que nós fazemos quando nós não vemos Deus agindo? Nós confiamos e fazemos exatamente aquilo que nós temos que fazer. Acreditar, orar, confiar e seguir. Continuar a nossa missão, que é manifestar o reino de Deus na terra, por meio da igreja, por meio da nossa vida enquanto filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, que Teu Espírito complete no nosso coração tudo aquilo que é necessário para que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé cada vez mais seja uma fé solidificada por meio da Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.